pessoal, olha só. Nós temos aqui, nós temos escaneamento 3D de peças. O que esse serviço pode nos possibilitar? Nós temos ali a operação através de um scanner, que vai fazer todo o monitoramento, todo o mapeamento através de pontos de uma peça. E esse mapeamento de pontos vai ser levado para um software, onde vai modelar esse software. A gente pode trabalhar com a parte de metrologia, a gente pode trabalhar depois com a parte de manufatura, a gente pode trabalhar com toda a parte da vida, né? Então aqui um exemplo, tá? O software. Depois nós temos a peça modelada. E aqui um exemplo, tá? Onde ela está modelando através de pontos e está levando para o software. O que a gente pode fazer depois de modelado? A gente pode avaliar as dimensões, claro que cada equipamento vai ter uma tolerância. Nós podemos levar para a parte de prototipagem, que é uma tendência hoje em dia. Pessoal, depois que a gente faz a modelagem da peça, algo interessante que a gente pode fazer. Aqui no estande da 2M3D, eles usam um modelo, para conseguir fazer a impressão de peças metálicas, tá? Através do processo de SLM. O que acontece? Eles têm um pó metálico, eles usam um laser para poder fazer o ponto e fazer a passagem para poder conseguir imprimir essa peça. Tá? Qual que é a ideia? Ela faz através de fusão, usando esse laser, e vai fazendo por camadas. Eles garantem uma boa precisão dimensional e conseguem fazer peças com geometrias complexas. O mesmo sistema que a gente tem usando filamento, que é o que a gente costuma ver na escola, e vocês já viram, em algum momento vão ver, a gente também consegue usar a mesma tecnologia, mas empregar para fazer peças metálicas, tá? Não somente peças a partir de polímeros. Olha que interessante essa peça. Ela é uma peça que a gente pode falar, lembra muito um honeycomb, ela é toda vazada, mas ela é metálica e ela é super complexa. A gente usasse um processo de usinagem convencional, seria muito difícil conseguir fazer essa peça, talvez até impossível, mas com esse processo de SLM a gente consegue peças que são extremamente complexas. Tá? Então é muito interessante. Por exemplo, eu posso ter um bloco, uma aplicação desse tipo de material, desse tipo de geometria, uma aplicação complexa, que precisa de uma resistência mecânica, porém eu consigo um peso bem menor se eu fosse dar uma peça do que com relação a uma peça sólida. Isso é muito interessante. Olha que interessante, a gente tem um honeycomb, e essa geometria ela é muito legal porque nós conseguimos usar em materiais compósitos. Então quer dizer que eu consigo ter um material com uma boa resistência mecânica, porém com um peso significativamente menor. Tá? E esse material aqui é feito com manufatura aditiva. Outro processo de usinagem também não, processo de fabricação, daqui a pouquinho vocês usam bastante, nem pararam para pensar de onde que vem. Olha só essa máquina, o que ela faz? Dobra. Ela faz dobra por comando numérico, né? Então ali do outro lado ali tem um CNC, que tem um programa, uma linguagem muito parecida com o que a gente vê aí nos nossos cursos, para fazer diversos tipos de dobras, ó, em tubos. Então isso parece, quando a gente olha aí numa cadeira, quando a gente olha, né, num corrimão, a gente acha um processo simples, mas não, é um processo bem complexo. Olha só, outra aplicação, aqui novamente de dobra, tá? O sistema mais exposto, a gente consegue ver melhor. Mas chama a atenção, olha o que nós temos de integração de sistemas, né? É nítido aqui a aplicação pneumática, tá? É nítido a aplicação hidráulica. Equipe de manutenção aqui vai estar trabalhando na integridade desse sistema, né? O colega disse que vai fazer uma peça para nós, vamos ver todo o processo aqui, ó. A peça entra na parte lá de início, ela é alimentada, tá? Observem. Depois ela vai para o segundo estágio, que é a parte de preparar a peça nos cantos e fazer um furo. Após isso, vai para o segundo estágio, que é a dobra. Tranquilo? E finaliza com o store. Essas mangueiras aqui, ó, toda a parte que fixa a peça, tá? Vocês podem notar que é hidráulico. Agora, a parte de atuação ali, de movimento, tá? É pneumático. A gente consegue também ver isso de longe devido à cor da tubulação, né? Olha a parte lá embaixo, são as eletroválvulas, né? Nós temos os manifolds lá do lado, tá? Cabo verde lá, 5 segundos para o pessoal da automação e mecatrônica responder o que é. Passou 5 segundos, toda a parte de comunicação do CLT que controla todo esse processo. Observe, pessoal, ainda falando de manutenção aqui, ó,
nossa unidade hidráulica. Olha o pequeno tanque que nós temos aqui, né? Um pouquinho diferente que a gente encontra na escola, né? 2 motores para trocar esse fluido para o sistema hidráulico. Isso que a gente não está falando de um sistema hidráulico de alta pressão, tá? A gente consegue se basear pelos diâmetros das tubulações. Quando a gente fala de preparação, tanto do ar comprimido, o óleo também, o sistema hidráulico ele precisa ser preparado, né? Olha só um exemplo ali, ó. Temos um radiador que faz a função de troca de calor do fluido, né? Por quê? Vamos lembrar. O que é uma das características mais importantes para o óleo hidráulico? A viscosidade. E o que influencia na viscosidade? Dos fatores é a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Mais líquido, mais fluido o líquido fica, né? Então aqui, para não acontecer sistemas de vazamento, né, para não ter uma baixa de rendimento, a gente precisa então resfriar o óleo que passou pelo processo antes de chegar na tubulação. Para isso, nós temos aqui um sistema de refrigeramento, que aqui nesse caso é um radiador. Basicamente, o que a gente vê bastante aqui é a integração de sistemas, olha só. Aqui nós temos um CNC, tá? Que ele trabalha, é uma célula de manufatura, que tem o torno CNC, um braço robótico e uma magazine de material de peça bruta. Temos aqui toda a parte de controle, né, dessa magazine, que tu consegue então fazer o ajuste. Mostra aqui do lado, João. Então aqui é a magazine, tá? Daqui um pouquinho a gente vai fazer acesso ali do outro lado. Eu consigo separar a matéria-prima aqui conforme o momento da usinagem, tá? Ou o momento da produção diária. E aqui no outro lado a gente consegue ver então a integração do robô. Tá? Então aqui não está em operação, mas ele pegaria a matéria-prima, né, levaria para a placa, tudo de forma integrada. A gente vai chamar isso aqui de uma célula robotizada, uma célula automatizada. O que a gente tem aqui, pessoal? Integração de sistemas, tá certo? Aqui não tem só mecânica, não tem só eletrônica, não tem só mecatrônica, é integração das áreas.